Seja bem-vindo ao canal O Alquimista. Aqui você encontra vídeos sobre espiritualidade, teosofia e o despertar da consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube possa espalhar esse conhecimento para mais pessoas. E no vídeo de hoje, iremos nos aprofundar em os mistérios proibidos de Thoth, o escriba dos deuses e as tábuas de esmeralda. Um conhecimento ancestral que foi ocultado por milênios, mas que agora está sendo revelado a quem tem olhos para ver. Thoth. O nome ecoa pelos corredores do tempo como um sussurro dos deuses. Mencionado em textos egípcios, reverenciado por iniciados gregos, ocultistas medievais e magos renascentistas. Mas quem realmente foi Thoth? Thoth não é apenas uma divindade do panteão egípcio. Ele é um arquétipo eterno da mente divina, o símbolo vivo da inteligência universal e do verbo criador. Chamado pelos egípcios de Jehuti, era o escriba dos deuses, aquele que escrevia o destino de todas as almas na árvore da vida. Foi ele quem trouxe aos homens o dom da escrita, da linguagem, da matemática sagrada e da geometria do cosmos. Mas vai muito além disso. Thoth era visto como o mestre do tempo, aquele que compreendia os ciclos cósmicos e as engrenagens ocultas do universo. Ele sabia ler os símbolos do destino. E mais do que isso, ele os moldava. Quando a Grécia Antiga absorveu os conhecimentos do Egito, Thoth se tornou Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, por ser mestre nos 3 grandes campos da sabedoria esotérica: a alquimia, a astrologia e a teurgia. Muitos acreditam que Thoth não era apenas um deus simbólico, mas um ser real, imortal e transdimensional, que encarnou diversas vezes para guiar a humanidade em momentos críticos. E é por isso que os iniciados o chamavam de o Senhor dos Mistérios, o guardião de portais interdimensionais e dos segredos da criação. Seus ensinamentos foram registrados em livros sagrados ocultos, mas há um em especial que vibra com um poder único: as Tábuas de Esmeralda, um relicário de sabedoria cósmica escondido por milênios. E, segundo algumas tradições ocultistas, ainda guardado em câmaras secretas sob as pirâmides ou em planos etéricos. Thoth é também conhecido por dominar o tempo não linear, o que explica por que suas palavras ressoam com precisão, mesmo após milhares de anos. Ele ensinava que o tempo é uma ilusão, uma criação da mente, e que o verdadeiro buscador pode sair da roda do samsara e alcançar a imortalidade da alma. O tempo é o destruidor do homem, mas o homem que conhece o tempo se torna senhor de si e dos mundos. Thoth nos convida a transcender o mundo material e entrar em contato com a sabedoria eterna, aquela que já habita dentro de nós, mas que foi encoberta pelo esquecimento da alma. Neste momento, mais do que nunca, Thoth chama aqueles que estão prontos a lembrar quem realmente são. As Tábuas de Esmeralda não são apenas um texto antigo. Elas são um artefato de poder, um código vibracional, uma chave mística selada por Thoth para os que estão prontos a transcender os limites do mundo físico. Segundo antigas tradições, Thoth, ao prever a queda da Atlântida, escondeu seu conhecimento supremo em 13 tábuas feitas de uma substância esverdeada, inquebrável, que ressoa com a frequência da eternidade. Elas não foram escritas com ferramentas humanas. Foram gravadas com vibração, com som, com intenção pura, como se o próprio universo tivesse deixado ali uma mensagem para os que sabem escutar. Essas tábuas foram então seladas em câmaras secretas, protegidas por leis ocultas e por guardiões interdimensionais. Acredita-se que estão ocultas sob a esfinge nas entranhas da pirâmide de Quéops,
ou até mesmo em planos astrais, acessíveis apenas por meio da consciência desperta. Mas o que torna essas tábuas tão especiais? Seu conteúdo não é filosófico, é vibracional. Cada palavra escrita ali contém uma frequência específica que atua diretamente sobre o campo energético de quem as lê com o coração aberto. A mais conhecida entre elas, traduzida e divulgada em fragmentos por alquimistas como Paracelso, Isaac Newton e Fulcanelli, contém frases como: "O que está em cima é como o que está embaixo. O sol é o pai, a lua é a mãe. Separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande engenho." Esses ensinamentos não são metáforas comuns. Eles revelam o funcionamento da criação, o processo de manifestação da realidade, a dinâmica da alma e sua jornada de retorno ao Uno. Estudar as tábuas é se reconectar com uma ciência espiritual perdida, onde alquimia, geometria sagrada, consciência e vibração são uma coisa só. É entender que o universo não é apenas matéria, mas mente viva em constante manifestação. Toth não queria apenas deixar um legado. Ele deixou um mapa codificado para guiar aqueles que estão despertos o suficiente para seguir os sinais. E esse mapa não é interpretado com a lógica comum. Ele exige intuição, silêncio interior e entrega. As tábuas de esmeralda são um legado imortal, porque foram feitas para atravessar eras, civilizações e véus da ignorância, até chegar ao coração do verdadeiro buscador. Porque quando o discípulo está pronto, a tábua se revela. As tábuas de esmeralda guardam mais do que sabedoria antiga. Elas contêm mistérios proibidos, velados por milênios, ocultados por escolas secretas, protegidos por véus vibracionais que só os iniciados podiam penetrar. Mas por que proibidos? Porque o que está nelas tem o poder de libertar o ser humano do ciclo de controle, medo e limitação. As tábuas falam sobre os mecanismos reais da manifestação, da imortalidade da alma, da criação da realidade, da transmutação da matéria, da ascensão vibracional e do contato com seres de dimensões superiores. Elas revelam o funcionamento da mente universal. Mostram como toda a realidade é mental, como o pensamento molda o tempo, como a vibração altera a densidade da matéria. Toth fala da jornada pelos salões de a mente, onde ele encontrou os senhores do tempo e da consciência. Essas entidades, descritas como aqueles que vivem além da morte, são guardiões cósmicos que regem o fluxo da alma através das encarnações. Ele descreve como desceu aos reinos inferiores, enfrentou as trevas, não como um castigo, mas como parte de uma missão: resgatar luz onde só havia esquecimento. Essas experiências descritas nas tábuas não são alegorias. São chaves vibracionais para quem está pronto para a iniciação interior. Ali, ele revela como transcender a morte não é uma metáfora, é uma conquista vibracional real. Criar com a palavra é possível quando se domina o verbo sagrado. Viajar entre mundos e planos não é ficção, é ciência espiritual aplicada. E mais, ele fala de seres das sombras, entidades que manipulam os não despertos, alimentando-se do medo e da ignorância coletiva. Esses seres são reais, e Toth os enfrentou, trazendo o ensinamento para nos proteger. Somente na luz a sombra pode ser dissipada. Os mistérios proibidos das tábuas não são para gerar medo. São para lembrar que há um poder divino adormecido dentro de você e que a verdadeira batalha é interna. Despertar esse poder, quebrar os grilhões da ilusão e acessar o seu estado original de ser. Toth nos ensina a ser mestres da realidade, a sair do papel de vítimas do mundo e nos tornarmos co-criadores conscientes. Aquele que compreende as tábuas não precisa mais de mestres externos, pois o verdadeiro templo
É construído no silêncio da alma desperta. Todd não escrevia apenas palavras. Ele codificava frequências divinas. Nas tábuas de esmeralda, a linguagem não é literal, é vibracional. Cada símbolo, cada frase, carrega ondas de luz que ressoam com o DNA da alma. Essa é a verdadeira linguagem da luz. Um idioma cósmico, ancestral, que ultrapassa a mente racional e fala direto com o espírito. Tudo é vibração. Toth dizia: tudo o que existe vibra. Tudo o que vibra pode ser transmutado. Isso significa que nada é fixo. A matéria é apenas energia condensada em uma frequência específica. E a alma humana tem a capacidade de alterar essas frequências com som, intenção, visualização e, principalmente, emoção alinhada. É por isso que o verbo sagrado é tão poderoso. Ao falar com consciência, você emite frequências que reorganizam o campo quântico ao seu redor. Por isso, mantras, entonações, cânticos e orações verdadeiras não são apenas rituais espirituais, são tecnologias vibracionais. O som como arquitetura da criação. Toth ensinava que o som molda a luz e a luz molda a forma. Nos planos superiores, a geometria sagrada é cantada. A criação acontece em ressonância com as notas da fonte. E aqui está o segredo que muitos ocultaram. Você manifesta não pelo que quer, mas pelo que vibra. E vibração não é só pensamento, é o estado total do seu ser, emocional, energético e espiritual. Quando você emite uma vibração de plenitude, o universo responde com plenitude. Quando vibra escassez, o universo ecoa escassez. A linguagem da luz em você. A verdadeira alquimia começa quando você reconhece que suas palavras são varinhas mágicas, seus pensamentos, pulsos elétricos no campo, suas emoções, a tinta da criação. Mas Toth vai além. Ele fala da voz interna, da entonação mental que ressoa silenciosamente no éter. Essa linguagem interior, se treinada, pode ativar códigos adormecidos no DNA, memórias estelares de outras encarnações, acessos a planos superiores de consciência. É por isso que muitos sentem calafrios, visões, lágrimas ou êxtase ao ler as tábuas de esmeralda em meditação profunda. Porque elas não são só texto, são portais vibracionais. O poder está no sentir. Toth ensina que a vibração mais poderosa de todas é aquela ancorada no coração desperto. A linguagem da luz não se aprende intelectualmente. Ela é lembrada no silêncio da alma em expansão. Quando você fala com verdade, age com alinhamento, sente com amor genuíno, você se torna um emissor vivo da fonte. E esse é o real poder da vibração, a sintonia com o todo. Eu sou a luz, eu sou a vibração, eu sou a criação. Todd, nos registros da Atlântida. Toth não veio para ser adorado. Ele veio para lembrar você de quem você é. Ao longo das tábuas de esmeralda, ele repete um chamado silencioso, porém poderoso. Procura dentro de ti a chave da vida. O Mestre habita no santuário oculto do teu ser. Torna-te luz e a luz te guiará. Esse é o núcleo da sabedoria hermética. O verdadeiro despertar não vem de fora. Ele é uma ignição interna. A iniciação começa no silêncio. Aqueles que buscavam Toth nos tempos da Atlântida ou do Egito não eram apenas estudantes. Eram iniciados, seres dispostos a atravessar véus de ilusão, a mergulhar na escuridão de si mesmos para encontrar a centelha imortal. O templo não era de pedra, era o corpo sutil, e o altar não estava em uma sala. Estava no coração desperto. O despertar do mestre interior começa quando você silencia os ruídos da mente inferior, cessa a busca externa desesperada por respostas e se volta para a presença que observa tudo dentro de você. É nesse ponto que você começa a ouvir a voz da alma.
E essa voz é a mesma que Thoth usava. As tábuas ensinam que dentro de cada ser há um registro eterno, uma biblioteca viva que guarda todas as experiências, vidas, dons e sabedorias da alma. Mas esse registro só pode ser acessado por aquele que se torna puro em intenção e forte em vibração. Não se trata de perfeição moral, mas de alinhamento espiritual. É quando o seu eu interior, sua essência divina, assume o leme. Thoth sussurra: controla teu corpo, controla teus pensamentos, domina teus desejos, e serás livre para voar entre os mundos. Essa liberdade é o domínio sobre a própria alma. É quando o mestre interior desperta e você deixa de ser aprendiz para tornar-se co-criador. Thoth foi o escriba dos deuses, mas ele deixou as ferramentas para que você se tornasse o novo escriba da sua realidade. O seu corpo é a tábua, suas palavras são os códigos, seus pensamentos são o cinzel que esculpe a realidade. Despertar o mestre interior é reconhecer que você não está separado da fonte. Você é um ponto consciente da criação, um fragmento do todo, com o poder de acessar sabedorias universais, transcender limites e lembrar o que sempre foi, um ser de luz em missão na Terra. Nas entrelinhas das tábuas de esmeralda, há um mistério que se revela apenas aos olhos preparados. Thoth nunca esteve sozinho. Ele menciona, ainda que de forma velada, a existência de seres que habitam além da matéria, vigilantes cósmicos, guardiões da luz, cujas tarefas são proteger os portais dimensionais, os registros sagrados e aqueles que buscam a verdade. Esses são os guardiões estelares. O que são os guardiões estelares? São entidades de alta vibração, alinhadas com a fonte e com as leis da criação. Seres que operam nos planos superiores. Alguns os chamam de anciões, outros de conselho galáctico, e muitos de fraternidade da luz. Mas para Thoth, eles eram irmãos de missão. Seres que, assim como ele, juraram proteger o conhecimento sagrado da corrupção e da manipulação. Eles estão presentes em todas as tradições, como os senhores do karma na teosofia, como os Neteru no Egito Antigo, como os Devas nos Vedas, ou mesmo como os arcanjos na tradição cristã. Como eles atuam? Eles não interferem diretamente, porque respeitam a lei do livre-arbítrio, mas guiam, protegem e inspiram aqueles que vibram na frequência da verdade. Ao estudar as tábuas de esmeralda com intenção pura, você atrai sua atenção. Eles não respondem a desejos egóicos, mas reagem à vibração da alma em despertar. Thoth ensina que, ao elevar sua frequência, você entra em sintonia com esses seres. E a partir desse ponto, sua jornada deixa de ser solitária. Você começa a receber sinais, sonhos lúcidos, intuições. É como se um campo de proteção invisível se formasse ao seu redor. E não é imaginação, é vibração, é real. Como se conectar com eles? A conexão é feita através da consciência e do coração. Meditação profunda, afirmações alinhadas com a luz, visualização com símbolos de proteção, como a flor da vida ou o olho de Horus, e principalmente, serviço ao bem maior. Ao fazer da sua vida um canal de luz, os guardiões se aproximam naturalmente. Eles não vêm para te dar poder, mas para lembrar que o poder sempre esteve em você. Thoth entregou as chaves, as tábuas estão entre nós, visíveis aos olhos do Espírito. E os guardiões vigiam o portão para o grande mistério. Agora na pergunta é, você está pronto para atravessar esse portal? Está pronto para despertar o Mestre, acessar os registros e vibrar na frequência da criação? Se sim, você já iniciou a jornada de volta ao lar cósmico. E se você sentiu o chamado enquanto ouvia esse vídeo, não ignore. Thoth continua sussurrando através das eras, e as tábuas ainda vibram em quem busca a verdade. Se esse conteúdo tocou sua alma, curta,
comente e compartilhe com quem está despertando. Isso nos ajuda a expandir essa rede de luz e conhecimento. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal O Alquimista e ative o sininho, porque aqui, a cada semana, você acessa chaves ocultas, saberes ancestrais e ciências espirituais que transformam a sua jornada. E não pare por aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não foi por acaso. Escreva nos comentários: eu escolho despertar, porque o verdadeiro buscador sabe que o caminho nunca termina